Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula 3, parte 1. E agora a gente vai mudar um pouco o foco, né? O tema do início, né, dos nossos primeiros módulos foi a questão da legitimidade da autoridade política, né? Agora, embora tenha uma relação, né, nós iremos tratar da questão dos direitos, né? E para esse, eu vou colocar o problema hoje, depois a gente vai usar o Locke e a Mary Wollstonecraft para ver como é que os filósofos modernos, esses dois, trabalharam esse texto, esse problema. Bem, então vou fazer uma apresentação geral hoje, qual é a problemática, envolve direitos, né? Então, aqui eu coloquei no primeiro handout, aqui, primeiro slide, né, no handout, direitos, a gente pensa, né, em direito à vida, direito a votar, direito à saúde, à educação, à propriedade, à liberdade de expressão e entre outros direitos, né? A gente fala muito em direitos. Em filosofia política é um conceito forte, né? E a gente tem que, eu primeiro vou apresentar aqui vamos dizer, uma definição geral, né? Uma definição de, vamos dizer, básica entre direitos positivos e negativos, teria outras bem mais específicas, mas essa é uma definição básica, né? E depois eu irei trabalhar coloquei aqui algumas ideias, vamos dizer, algumas concepções políticas, até problemas contemporâneos e mostrar como é que se relaciona o debate sobre direitos, né? Bem, eu tirei da Stanford, Enciclopédia de Filosofia, né, uma certa definição sobre os direitos, né? Os direitos dominam os entendimentos modernos de quais ações são permissíveis e quais instituições são justas. Os direitos estruturam a forma dos governos, o conteúdo das leis e a forma da moralidade tal como é percebida atualmente. Aceitar um conjunto de direitos é aprovar uma distribuição de liberdade e autoridade, e assim endossar uma certa visão do que pode, deve e não deve ser feito. Essa é a ideia, né? A gente fala em direitos, a gente está falando assim, reivindicação, a gente está reivindicando algumas coisas que podem, devem ou não podem, ou não devem ser feitas. Essa é a ideia. Bem, então, assim, a grosso modo, a gente pode dividir os direitos, o que a gente chama de direito negativo e direito positivo. Como eu falei, se vocês procurarem, há outras definições, mas essa é uma definição básica. Outra coisa que está bem clara é que quando eu falo em direito aqui, eu não estou falando de lei, do aparato legal também. Eu estou falando de direito no sentido filosófico, não o direito no sentido de uma jurisdição de um país do Brasil, ou de uma comunidade ou algum local. Eu estou falando quando a gente entende de direito no debate filosófico. Então, os direitos negativos, eles impõem o que a gente chama de um dever negativo. A ideia é o seguinte, bem, se eu tenho um direito, por exemplo, aqui, caso de direito negativo, por exemplo, se eu tenho um direito à liberdade de expressão, você, né, tem um dever negativo também de não interferência. Isso, então, quando eu digo que eu tenho um direito, né, isso gera uma obrigação, um dever que o outro tem comigo. Por exemplo, esses direitos negativos, eles, como impõem um dever negativo, eles, em última análise, eles tratam de um dever de não interferência. Por isso a ideia é negativa. E muitas vezes são chamados de liberdades. Outro elemento, não há conflito. Pode-se respeitar a liberdade de todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu digo que eu tenho direito à liberdade de expressão, há uma imposição de um dever negativo de não interferência, ou seja, eu tenho que ter a liberdade de falar. Não, então, os outros têm deveres de não impedirem, né, de que eu possa falar. É a mesma coisa a integridade, que é a não agressão, manter a integridade, tem direito à integridade, à vida. Então, uma ideia de não agressão, né, que ninguém tem direito à vida, os outros têm um dever de não me matar, né? A liberdade religiosa, então, de escolha de uma religiosidade, liberdade de associação, liberdade de imprensa, e mesmo a liberdade econômica. O que a gente fala? Quando a gente fala liberdade econômica, é como se dá uma relação entre dois indivíduos. Imagina, por exemplo,
eu quero prestar um serviço de professor, né? E então chego e um indivíduo chegou, olha, eu quero ter aula com o professor Diego, então vou pagar, eu vou cobro R$ 100, a pessoa também, a pessoa me paga os R$ 100 e a gente tem um tipo de contrato. Então, essa ideia também é negativa de uma liberdade, de que não tem alguém, olha, um terceiro indivíduo dizendo, bem, tu não pode trabalhar, ou tu não pode está impossibilitando a pessoa de trabalhar, ou tu não pode pagar pela aula, essas coisas. Cara, essa questão da liberdade econômica, ela vai trazer outros problemas mais complexos. Mas a ideia, a princípio, é essa, de trocas, obviamente. Então, o indivíduo tem direito, né, de vender um produto, fornecer um serviço. Os outros têm um dever negativo de não interferência. Essa é a ideia básica dos direitos negativos. Geralmente, os direitos que a gente chama de primeira ordem, que a Constituição garante. Liberdade de expressão, como eu falei, da vida religiosa, livre associação, essas coisas. Livre iniciativa também. Outra coisa é os direitos que a gente chama positivo. Eles impõem o que a gente chama de um dever positivo com uma ideia de cumprimento, ou seja, esses direitos positivos, eles podem, que impõem direitos, deveres positivos, eles podem ser advindos de relações contratuais, ou seja, vou citar um exemplo também ligado a trocas econômicas. Por exemplo, eu vou lá na net, ou não sei, uma via cabo, qualquer um, como uma Claros, e faço um contrato. Bem, eu quero ter TV a cabo. E eu assino um contrato com eles, né? Eu faço um contrato ali que eu tenho que pagar em dia e eles têm que prestar o serviço. Firma um contrato, geralmente é assinado, mas poderia, se a gente, como é filosoficamente, esse contrato poderia ser de boca, não é, isso não vem ao caso. Bem, então a questão é o seguinte: essa relação contratual entre nós dois impõe um dever positivo. Eu tenho o dever de pagar por esse serviço que eu contratei, e essa empresa tem um dever positivo, né, de fornecer esse serviço. Essa é uma ideia dos direitos positivos, que são advindos de relação contratuais. Mas outros deveres positivos, direitos positivos, são os direitos que a gente chama de direitos sociais. Eles não vêm de uma relação contratual, não é do mesmo modo como que eu citei acima, né, de uma relação de contrato de prestação de serviço, por exemplo, com uma empresa, e também cria um outro tipo de obrigação, não é com consentimento, mas diz relação ao quê? A, a criar a ideia de subsídios. Por exemplo, quando alguém diz que eu tenho direito, se eu digo, eu tenho direito à saúde, à educação, se eu tenho esse direito positivo, isso impõe um dever positivo com alguns outros, os exemplos, os outros cidadãos. Eles via impostos, eles têm que subsidiar isso, né? Então, direito à assistência social, direito à saúde, direito a transporte. Por isso que às vezes esses temas dão tanta briga, tanta discussão, né? Por quê? Porque essa ideia, os direitos sociais, eles são feitos, foram gerados para o Estado tentar resolver a questão da desigualdade social, só que eles geram um dever positivo, uma obrigação de fornecer subsídios, porque você sabe, né, que o Estado, a nossa organização, o aparato político chamado Estado, ele tem como base, como fonte, né, de para fornecer o serviço são os impostos ou empréstimos que ele toma. Então, para ele fornecer uma educação ou direito ao transporte para algumas pessoas, ele tem que obrigar outras a financiarem. E essa é a ideia do positivo. Então, o positivo pode ser a partir de direitos positivos pode ser a partir do contrato, uma empresa, privado, ou a questão dos direitos sociais, que é via Estado. Agora eu vou citar alguns direitos para você ter ideia, a gente ter ideia do ponto, qual o debate. Quando a gente fala de direitos, né, a gente está tratando de várias questões do dia a dia até. A gente pega o direito à vida, né, ou uma proteção à vida. Então, a ideia é de não agressão. Bem, se eu tenho direito à vida, obviamente, os outros têm um dever negativo de não agressão. Essa é a ideia, né? Se a gente aplicar a algum debate contemporâneo, por exemplo, a ideia do aborto.
A ideia de aborto vai suscitar um monte de brigas, às vezes, né? Debates calorosos, mas, no fundo, a ideia é sobre direitos. Alguns grupos eu botei ali pró-escolha do aborto, são pró que a mulher realize a escolha do aborto, eles vão dizer que a mulher tem o direito à liberdade, né, de escolher entre seguir ou não uma gravidez. Esse é o ponto, eu acho, essencial, né? Então, a mulher tem esse direito, né? E só que é o seguinte, tem outra questão. Alguns outros grupos vão dizer que eu votaria contra a escolha do aborto, são grupos que dizem que essa mulher não tem essa escolha. Por quê? Porque o feto possui alguns direitos. O feto tem esse direito à vida. Então, isso vai criar uma tensão forte, mas tudo isso sobre o debate sobre direitos. A gente, então, daí surge, por exemplo, então, qual o estatuto moral do feto? O feto possui direitos, né? Tem o direito à vida, é um direito do feto? Isso é uma questão que surge. Muitas vezes a gente vê alguns debates e parece que as pessoas ficam longe dessa questão, vamos dizer, filosófica que eu estou trazendo aqui, que a última análise é isso, né? A questão filosófica sobre os direitos. Então, alguns vão dizer que o feto tem direitos desde a concepção, né? É uma concepção forte, assim. Então, o feto, desde a concepção, tem certo direito à vida. Então, nós temos uma obrigação, né, de não agressão. Então, obviamente, desculpe, o aborto, né, a escolha do aborto, mesmo às vezes em caso de estupro, né, ele não pode ser feita essa escolha, né? Outros vão dizer que inicia o feto tem certos direitos, né, só a partir do início da atividade cerebral, 12ª semana, mais ou menos. E outros ainda vão dizer que não possui direitos, ou eu botei ali, botei marcado porque alguns autores vão dizer, olha, as mulheres têm direito à escolha, né? Eles não podem matar esse feto, a criança, mas eles também eles não têm o direito o feto não tem um direito forte que, que que impõe um dever da mãe, que a mãe não possa fazer uma escolha. Então, a grosso modo, só para você ter ideia de como essa questão dos direitos, por exemplo, eu coloquei um problema aqui, como a questão dos direitos é a base, o fundamento desse debate, por exemplo. Outro debate forte, contemporaneamente, o direito à autodefesa. A gente pode pensar no direito negativo também, direito de usar a força para preservar sua própria vida ou de terceiros. Ou seja, é direito, eu acho que razoavelmente as pessoas aceitam, né? Que o uso de força até mate outra pessoa para autodefesa, né? Vem um indivíduo com uma faca, tá me agredindo, me acerta uma facada, e eu consigo pegar outra faca e para me defender acabo usando a força até matando. O terceiro entra no local, tem um indivíduo estuprando uma mulher, e, por exemplo, né, e eu uso de força, assim, acaba até matando essa pessoa para livrar essa mulher, para proteger essa mulher, né? Ou mesmo ela usa de força, uma faca, uma arma, seja o que for, e acaba se protegendo e preservando a própria vida. Isso é a ideia de autodefesa, né? O que acontece? Há um debate que tem como base essa questão da autodefesa, que é o direito de porte de armas de fogo. Isso traz muita briga. Alguns grupos vão defender que os indivíduos têm um direito inalienável à autodefesa, ou seja, um direito absoluto. Então, como eu tenho um direito absoluto à autodefesa, né, o Estado, outros grupos, né, eles não podem me impedir de ter uma arma, porque a arma é o meio pelo qual é bem eficiente que eu uso para proteger a vida dos meus filhos, minha irmã, né, mãe, pai, tios, coisas do tipo. Então, uma das defesas vamos dizer, direito à porte de arma é isso. Tem a base, o fundamento é isso. Eu tenho um direito forte, um direito bem forte à autodefesa. Outros vão dizer, olha, razão de externalidades que pode ocorrer, então, um tiroteio, uma bala perdida, quem saca uma arma no trânsito e faz um tiroteio, estou passando lá, não tem nada que ver, e quando vê, sou atingido. Então, esse direito tem que ser mitigado.
Então, é só algumas armas, só algumas pessoas podem ter. Então, tem no Brasil tem um regulamento bem rígido, né? A gente pode dizer que esse direito é mitigado, né? A gente tem o direito de porte de arma bem mitigado. Ou a gente pode pensar nos locais que não tem, né? Que os indivíduos não têm esse direito a porte de arma e só o Estado fornece uma segurança X. Mas, em último, só para enfatizar, a questão daqui é a questão do direito. Outro que suscita bastante questões acaloradas, assim, né, é o direito à educação, né? Então, o direito à educação, de modo geral, um direito social de acesso a um determinado sistema educacional. Por exemplo, a Constituição brasileira prevê isso. A gente pode pensar duas vezes, imagina, assim, ó, tem o direito à educação, como eu coloquei lá, então há um dever positivo que impõe um dever positivo aos outros indivíduos que é um subsídio à minha educação. Só que é o seguinte, a gente tem que pensar, colocar o problema aqui, vou chegar na questão da propriedade. A educação, o direito à educação, ela pode se dar assim em dois modos, de modo geral, assim, ó, educação básica universal ou universitária estatal, que é a ideia hoje majoritária brasileira. O, o, o Estado ele garante a educação básica universitária, né? Ela é chamado gratuita, ou seja, os indivíduos não pagam assim diretamente, eles pagam via impostos. Mas esse direito à educação ele pode ser com educação básica universitária privada, com financiamento público, ou seja, o indivíduo pode dizer, olha, eu tenho acesso à educação, mesmo direito à educação, mas ao invés do Estado fornecer a universidade, ele pode financiar o financiamento, que a gente chama de vouchers, os países usam isso, ou ideia no Brasil tem um ProUni, por exemplo, é mais ou menos nessa ideia. Ou seja, o A, o Estado garante o direito à educação tendo as universidades e escolas estatais. O B, o Estado garante a educação financiando não tendo a escola, mas financiando mediante cheques, que é os vouchers, ou dando à pessoa um cheque, as coisas que são os vouchers, para a pessoa procurar a escola privada e fazer conforme o seu gosto. No Brasil, existe os dois modos, né? A gente tem as universidades federais e a gente tem as universidades privadas, né, que recebem auxílio que os indivíduos recebem, né, esses vouchers, que é o ProUni, para estudar. Então, o financiamento, direito à educação é o mesmo, né, só o modo de aplicação que é diverso. A questão seguinte que surge é que ela esse modo impõe a obrigação de subsídio, ou seja, quem não é consumidor paga o serviço. Então, eu, por exemplo, eu não, vamos dizer assim, eu não faço um doutorado em educação ambiental, vamos dizer, numa universidade, na PUC, por exemplo, mas se esse indivíduo ter um voucher, né, eu estaria pagando, eu estaria subsidiando, eu não todos os indivíduos, né, em sociedade. E isso ele traz a um problema, né? Tu vê se a gente tem o direito à educação e o direito à propriedade estão relacionados nessa questão. Por quê? Porque né, quando eu digo que o Estado fornece um serviço e que o Estado usa os recursos de impostos, eu estou dizendo que os indivíduos, né, da sociedade, ele tem uma parte de algumas coisas, que suas posses, seus bens, né, é, retirados, né, via impostos ou taxas para pagamento desses subsídios a outrem. Então, a questão que vai suscitar um monte de debate, né, é o direito à propriedade. Então, a gente pode pensar também no direito à propriedade absoluto, forte, fraco. Eu trouxe três, por exemplo, relacionado à questão do Estado. Bem, o Estado deve fornecer uma estrutura básica da sociedade para diminuir a desigualdade de oportunidades. Então, o direito à propriedade ali, de certo modo, mitigado. Ou seja, né, eu tenho direito à propriedade, uma ideia do liberalismo igualitário de Rawls, Amartya Sen, a Martha Nussbaum também, pode citar, entre outros, de Dworkin. Eu tenho direito a essa propriedade, mas é mitigado.
né? O Estado pode usar uma parte dos meus recursos, mediante impostos, para que fornecer esses subsídios ou uma estrutura básica da sociedade que vai ter como fim, né, diminuir as desigualdades, ajudar os mais necessitados. Então, o direito à propriedade, a questão da propriedade ele é mitigada, é um direito mitigado. Outra ideia, a gente pode pensar no Estado não deve ser maior que o Estado mínimo. Os direitos ali são fortes, a ideia de direito forte, direito à propriedade é forte. Isso é uma posição que a gente chama do libertarianismo, por exemplo, o Nozick, que foi o Rawls e o Nozick, que foram os dois grandes filósofos, né, contemporâneos, agora os dois grandes filósofos contemporâneos no debate sobre filosofia política. O Rawls defendia essa concepção liberal igualitária e o Nozick, eu botei ali até em Rand também, que é uma filósofa e escritora do século XX, que defende que o Estado não defende uma concepção mínima, né, de Estado, ele não pode ser muito grande. Por quê? Porque os direitos dos indivíduos são fortes. O próprio Nozick, na segunda parte de sua obra principal, Estado, Anarquia e Utopia, ele critica Anarquia, Estado, Utopia, desculpe. Ele critica a ideia do Rawls, né, de restrição de renda. Ele diz, então ele enfatiza a questão dos direitos à propriedade, os direitos são fortes. O outro ponto, né, por fim, né, alguns grupos, alguns autores que defendem que o Estado não deveria nem existir. Por quê? Porque eles partem de uma concepção de direitos absolutos. Eu cito libertários raros como Hofbach, que tem a famosa slogan, imposto é roubo. Por quê? Ele defende que ele e outros autores defendem que os direitos são absolutos. Então, se tu tem um direito absoluto à propriedade, forte, não só, no caso dele, não só a propriedade, obviamente, né, o Estado retirar, te obrigar a pagar o subsídio é um problemático, né? Então, o ponto é que esses três movimentos, ou esses autores que eu citei aqui, eles têm concepções diversas a respeito da direito à propriedade. Eu citei a questão das armas também, a questão de que está licenciada, pode estar licenciado numa questão de autodefesa, e a questão da vida, que suscita a questão do aborto, não sei o quê. Vocês viram que, em última análise, o que é a discussão? É dos direitos. A questão que está em fundo é o direito. Então, a gente pode pensar como é que se relacionam esses direitos entre si, né? Qual tem mais força ou menos força. Os direitos são absolutos, são mitigados, como é que se dão, qual é a relação dos direitos. E muitas vezes a gente vê esses debates contemporâneos e às vezes acha até que eu vejo brigas ou fora assim do ambiente acadêmico assim, não parece que o X ou o Q da questão não é levado em consideração, o que é tratar a questão da justificação dos direitos. Esse eu tentei apresentar aqui, esse é o problema por trás de quando a gente uma base, em linhas gerais, qual é o problema acerca dos direitos, né? Eu elenquei para ficar mais palpável algumas questões contemporâneas e algumas distinções, né, que se faz, alguns filósofos defendem algumas posições defendidas, né, de modo geral. O ponto é o seguinte, então, para essa questão de direitos, eu vou trazer depois, no próximo encontro, eu vou trazer o Locke, que o Locke vai defender, como eu já disse, é um filósofo que defende que os indivíduos têm alguns direitos que são anteriores ao Estado. E eu vou trazer uma filósofa, Mary Wollstonecraft, que é uma filósofa que não é muito vista, né? E ela aponta, né? Ela faz uma reivindicação dos direitos das mulheres, ela, a partir do ambiente também cultural que ela está, junto, ela defende o que que é? Ela defende que a condição da mulher é uma condição que necessita, as mulheres necessitam de acesso a alguns direitos que lhes são negados, né? Na verdade, o que ela está tratando é a condição da mulher. Então, eu vou trazer esses dois filósofos, esse filósofo, essa filósofa, para mostrar, né, como eles tentaram, dentro da justificativa deles, né, tratar dessas questões de direitos, né? O Locke é mais conhecido no ambiente acadêmico, né? Mas eu também quis trazer essa filósofa, né?
para a gente conseguir ter outros autores não tão conhecidos dentro da academia. Bem, seria isso, né? Bons estudos e um abraço.